Vamos lá, e aí pessoal, tudo bom? Me ajudem aí. Bom, pergunta aqui. Alguém aqui atende cliente? Levanta a mão. Atende? Legal. E no WhatsApp? Atende? Bom, a pergunta aqui é o seguinte. Será que o atendimento hoje da sua equipe, da sua empresa, está encantando de verdade? Ou apenas responder por obrigação? Ou seja, aquele atendimento que responde por obrigação ou encanta de verdade? O atendimento hoje recebe o mesmo cuidado que a sua equipe hoje entrega para o departamento de marketing, tecnologia, ou o atendimento é deixado de lado? É um coadjuvante, não é um protagonista da sua empresa? Será que hoje você sente que a sua empresa poderia encantar muito mais os clientes, sim ou não? Eu tenho uma boa notícia para você, uma boa notícia. Durante essa palestra você vai ver como é possível encantar o cliente desde o primeiro contato. Desde o primeiro contato dá para encantar o cliente. Toda empresa quer ser lembrada e indicada frequentemente, não é verdade? Toda empresa deseja vender mais sem depender só do preço e ter uma equipe preparada para encantar os clientes de verdade. E por fim, se tornar a principal referência em atendimento ao cliente da sua cidade, do seu segmento e, por que não, do Brasil. Quem aqui quer se tornar referência em atendimento ao cliente? Levanta a mão. Maravilha, maravilha. Então, durante a palestra você vai descobrir o que está travando o encantamento no seu atendimento e como mudar isso. E, é claro, como encantar o cliente nas 6 situações mais críticas do atendimento. Na verdade, aqui vai ser uma série de exemplos práticos de atendimento no WhatsApp, de como que a sua equipe pode se comunicar muito melhor a partir de agora. Aviso, eu tenho um presente para todo mundo hoje. Todos os slides serão entregues no final dessa palestra. Eu tenho certeza absoluta que você vai falar assim para mim: meu Deus do céu, Robson, como eu gostaria que a minha equipe estivesse aqui para aprender a como atender o cliente de verdade e não perder nenhuma oportunidade a partir de agora. Então, vocês vão poder levar esse conteúdo para a equipe de vocês. Talvez muitos possam estar se perguntando: quem é esse carequinha aí com a camiseta Cada Cliente Importa que está no palco? Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu me chamo Robson Costa, sou líder do movimento Bora Encantar, CEO da Encanto. E no meu primeiro emprego, sou de São Paulo, meu primeiro emprego foi com 17 anos de idade. E eu confesso que quando eu encontrei esse primeiro emprego, foi no pior atendimento do Brasil, na Telefônica, atualmente a Vivo. E eu confesso, eu detestava atender cliente, detestava. Sabe por quê? Porque todo santo dia era um cliente me chamando de incompetente, falando que eu não sabia atender, falando que a empresa que eu representava não funcionava e que a internet era horrível. E aí, eu chegava todo dia em casa e contaminava meu pai, minha mãe e meu irmão com a minha energia ruim, estressado porque eu detestava atender cliente. Isso no meu primeiro trabalho. Com 3 semanas eu queria pedir demissão. Foi então que eu percebi que não era só comigo. Percebi que também era com os meus colegas de trabalho. A mesma coisa, ninguém queria atender cliente, principalmente aquele que era inflamado e xingava. E aí eu vi uma oportunidade. Falei: quer saber? Meu primeiro emprego, vou aprender a atender melhor esse cliente. De repente, comecei a pesquisar como encanta cliente na internet. E as dicas: chame o cliente pelo nome, atenda o cliente como você gostaria de ser atendido, tenha empatia pelo cliente. Eu pensei: tá, mas como eu vou demonstrar isso? Foi então que eu pedi para o meu gerente na época me encaminhar as gravações das minhas ligações para que eu pudesse então observar como estava o meu atendimento. E aí eu descobri que eu atendia todo mundo igual, parecia um robô falando com os clientes. Era mais ou menos assim: olá, seja muito bem-vindo à Telefônica, como é que eu posso te ajudar? Me chamo Robson Costa. Pois não, senhor. Só um momento, por gentileza. Me confirma o seu CPF que eu tenho que verificar no sistema. Senhor, eu acabei de verificar aqui no sistema que, infelizmente, a sua internet, a sua região, está passando por um problema de estabilidade, eu tenho que enviar um técnico até a sua residência, num prazo de 48 horas úteis, ok? E aí, quando eu falava esse ok,
já começava ele me xingar, me detonar, falar um monte. E o meu final de atendimento era sempre assim: a Telefônica agradece e te deseja uma boa tarde. E ninguém me desejava nada, absolutamente nada. Foi então que eu notei uma coisa. Eu notei que eu poderia mudar esse atendimento. E comecei a agradecer no início, e não mais no fim. Comecei a chamar pelo nome, demonstrar empatia, e aí meu atendimento mudou. Era mais ou menos assim: olá, seja muito bem-vindo à Telefônica, eu me chamo Robson Costa, como é que eu posso te ajudar? Ah, perfeito. Como é que por gentileza, qual o seu nome? Marcos, primeiramente, em nome da Telefônica, eu gostaria de agradecer você por me informar sobre essa dificuldade técnica que você está enfrentando na sua internet. Pode contar comigo, eu faço questão de entregar o meu melhor atendimento possível para encontrar uma solução para o seu caso. Tudo bem? Agora eu preciso que você me confirme o seu CPF para eu analisar o seu cadastro. Aí voltava: Marcos, olha, eu percebi aqui que na sua região está tendo uma dificuldade técnica, mas eu já decidi me antecipar e já reservei um técnico para estar indo na sua casa no prazo de 48 horas úteis para estar solucionando essa dificuldade com a sua internet. Tudo bem? E eu notava que a entonação dele mudava totalmente, porque ele via um atendente muito mais comprometido com o caso dele. E no final, os elogios aconteciam com muita frequência. Era um elogio atrás do outro. Foi então que eu percebi que os meus colegas não sabiam fazer isso e eu pedia para eles encaminharem todos os clientes que estavam reclamando. Está reclamando? Pode mandar que eu atendo. Está reclamando? Pode mandar que eu atendo. Gente, fazendo isso com 2 semanas, eu me destaquei na Telefônica e com 17 anos de idade, com 1 mês de trabalho, eu liderei todo o call center. Todo o call center. Por quê? Porque aquele cliente que ninguém gosta de atender, aquele cliente que é rotulado como chato, ou qualquer outro nome que de repente sua equipe dá, é exatamente o verdadeiro presente. Porque esse cliente exigente, ele faz a gente praticar o nível mais elevado da habilidade de encantar. E foi assim que eu me destaquei profissionalmente. Foi por meio de um atendimento de excelência. Se existe uma única coisa que vai fazer uma pessoa se destacar, é por meio de um atendimento de excelência. E é essa a minha promessa. Eu saí de lá, fiquei na Telefônica até os meus 19 anos, e aí fundei a minha própria empresa, a Encanto. A Encanto é uma empresa que desenvolve softwares na área de atendimento. A gente já está aí 21 anos no mercado, desenvolvendo plataformas de atendimento. Inclusive, agora, recentemente, a gente desenvolveu uma inteligência artificial que encanta, que, na verdade, não é uma inteligência que atende sozinha, de uma forma irresponsável, porque tem muita gente colocando inteligência para atender sozinha e tem a inteligência se comprometendo com coisa que não pode cumprir. E o cliente exigindo aí para poder fazer a empresa pagar por isso, né? Mas a nossa inteligência é como se fosse um assistente muito inteligente que ajuda o atendente a encantar cliente. Ou seja, qualquer mensagem que ele envia no WhatsApp, em um clique, essa mensagem é transformada em uma mensagem encantadora, persuasiva, que melhora o atendimento, que fideliza aquele cliente, que deixa ele encantado. Uma série de recursos, né, como analisar o perfil do cliente em um clique só, ou seja, um assistente para ajudar o atendente a entregar uma comunicação muito mais encantadora para o cliente. Foi isso que a gente desenvolveu. Eu já capacitei mais de 3 mil empresas, 20 mil equipes, várias empresas passaram pelo movimento Bora Encantar, e eu criei esse movimento que está nas redes sociais, que eu super indico, né, que vocês possam estar depois seguindo. Inclusive a equipe de vocês deveria seguir, né? Porque se tem uma única coisa que vai fazer você manter o seu cliente, é por meio de um atendimento competente. E a sua equipe tem que estar lá, porque todo dia eu dou dicas, né, realmente para entregar um atendimento de excelência, que servem como um gatilho que faz aquela equipe, muitas vezes ali para lidar com uma reclamação, uma objeção, aprender o que tem que ser feito. Mas vamos lá, a pergunta é o seguinte, eu começo a minha palestra perguntando, por que o cliente ele é tão importante assim? E normalmente as pessoas dizem para mim, Robson, o cliente é a razão de ser, né? Sem cliente não existe empresa. Tem uma frase do fundador do Walmart que diz assim, os clientes podem demitir todos da empresa, do dono até o último colaborador, simplesmente gastando o dinheiro na concorrência. Simples assim. Sem cliente não tem empresa, sem cliente não tem emprego. Agora, então por que vocês perdem cliente? Já que ele é tão importante. Qual que é o principal motivo pela perda de clientes? Vamos lá. A Fundação Getúlio Vargas resolveu fazer uma pesquisa bem aprofundada para identificar o principal motivo pela perda de clientes. E adivinha só, não foi o preço e não foi a concorrência. Também não foi mudança de endereço.
disparado, com 68%, o atendimento ao cliente, o principal motivo pela perda de clientes. E cá entre nós, né? Nem precisava, com todo respeito à Fundação Getúlio Vargas, nem precisava deles fazerem uma pesquisa para chegar a essa conclusão. Sabe por quê? Vocês são clientes de um monte de lugar. Vocês são clientes de uma loja, de uma clínica, de um provedor de internet, de um banco. Quem aqui já cancelou ou já desistiu de um produto simplesmente porque foi mal atendido ou mal atendida? Aquele atendimento horroroso que fez você nunca mais voltar e muitas vezes dizer para um amigo e parente, ó, não vai lá não, hein? Olha um lugar ruim de atendimento. Então, gente, se a gente tem esse comportamento como cliente, é óbvio que o seu cliente também terá o mesmo comportamento. Vocês lembram de como que é se sentir, ser mal atendido, mal atendida? É exatamente assim que o seu cliente se sente quando a sua equipe atende mal o seu cliente. É do mesmo jeito. Então a gente pode chegar à seguinte conclusão, que o atendimento é a porta de entrada, mas também a porta de saída dos seus clientes. Vê se isso é inteligente. Atrair cliente e perder na mesma velocidade. Que lógica isso tem? Eu vejo muito empreendedor dando só importância a atrair cliente, conquistar cliente, mas não fazem nada para manter os clientes. Os clientes é deixado de lado. Sendo que deu tanto trabalho para conquistar aquele cliente, a partir do momento que eu conquistei, eu tenho que reter, eu tenho que entregar um atendimento de excelência. E é o atendimento que define, gente. Para analisar, um atendimento muito bem feito pode fazer com que aquele cliente que estava querendo desistir da sua empresa permaneça, que você renova um contrato, que você consiga uma indicação. Olha o quanto o atendimento ele diferencia. Agora, a pergunta é, por que ele é deixado de lado? Porque todas as áreas da empresa ganham importância. E por que o atendimento fica sempre em segundo plano? Bom, o que eu costumo dizer é porque não é gostoso trabalhar com atendimento. Tem que ter muito estômago, porque lidar com a emoção do cliente não é fácil. E eu tenho que preparar a minha equipe e capacitar para que essa equipe realmente consiga entregar um atendimento de excelência e fidelizar esse cliente. E eu costumo dizer o seguinte, se você quer encantar os clientes, você tem que se ater aos detalhes. O encantamento mora nos detalhes. A sua equipe perde cliente pelos detalhes. E eu vou comprovar isso. O primeiro detalhe que não pode faltar é chamar o cliente pelo nome. Gente, chamar o cliente pelo nome não é porque é legal, é bonitinho, não tem nada a ver com isso, é estratégico. Veja só, o seu próprio nome é o som que mais chama a atenção do seu cérebro. Se aqui tivesse algum João, tem algum João aqui? Não, né? Mas se tivesse algum João, com certeza ele ia prestar mais atenção agora. Porque cria uma identidade, um pertencimento. Quando você lê o seu próprio nome, ou quando você escuta o seu nome sendo invocado. Peraí, se o meu próprio nome chama a minha atenção, por que não vai chamar a atenção do meu cliente se eu chamar ele também pelo nome? Então, dentro de um atendimento pelo WhatsApp, gente, existem vários momentos que eu tenho que usar o nome para ele prestar atenção naquilo que ele está lendo. É por isso que muitas vezes ele some no WhatsApp, desaparece. Sabe por quê? É porque a sua equipe não está usando muitas vezes o nome para chamar a atenção dele. Diante de tanta informação, eu quero que ele preste atenção naquele momento. Dá uma olhada, ó. Agradeço por você nos alertar sobre isso. Vou cuidar pessoalmente do seu caso e analisar essa dificuldade com uma atenção especial. Olha a diferença quando eu falo, Carla, agradeço por você nos alertar sobre isso. Vou cuidar pessoalmente do seu caso e analisar essa dificuldade com uma atenção especial. Quando eu cito Carla, eu gero pertencimento a ela, uma identidade, e aí eu crio mais conexão. Então, é um detalhe que não pode faltar para encantar. Mas não adianta só chamar no início do atendimento. Olá, Carla, tudo bom? É um prazer falar com você. E depois não utiliza mais o nome dela. Eu tenho que utilizar estrategicamente quando eu quero que ele preste atenção naquilo que eu estou escrevendo ou naquilo que eu estou falando. Próximo. A maioria dos atendentes não lê com atenção o que o cliente enviou. Gente, olha isso. O cliente precisa repetir mais de uma vez aquilo que já foi dito. Ou seja, o atendimento está recomeçando a cada mensagem enviada. Dá uma olhada. O cliente manda, estou sem internet. Estou sem internet.
E aí o atendente começa: boa tarde, como eu posso te ajudar? Como assim? Já foi dito que ele está sem internet. Aí o cliente tem que repetir de novo. É fazer o cliente recomeçar o atendimento, aumentar o esforço. Isso daqui é um detalhe que perde cliente por esse detalhe. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar continuidade. Olá, Jéssica, eu me chamo Robson Costa, percebi que você está com dificuldade com a sua internet, pode contar comigo que eu vou iniciar agora mesmo o seu atendimento. E aí faço a pergunta, na sequência, para avançar o atendimento dela. Quantos atendimentos não estão assim hoje na sua equipe? Desse jeito? Outro detalhe que não pode faltar para encantar é as mensagens longas, gente. Quando eu tenho que passar uma instrução com muita informação, ai meu Deus do céu, o que eu vejo de mensagem bagunçada, enviada de qualquer jeito. Eu costumo dizer que no atendimento presencial a gente mostra cuidado, servindo um café, uma água para o cliente, né? E no digital? No digital é organizando, fazendo o cliente pensar, meu Deus, até nisso eles pensaram. Gente, atendimento no WhatsApp é uma experiência visual. Então, olha isso. Agora, olha isso. A mesma informação, só que do outro lado, eu estou espaçado, diagramado, negrito nas palavras-chave, organizado e facilita o entendimento, a compreensão do cliente. Aí manda de qualquer jeito, melhor não enviar, né? E eu vejo o tempo inteiro atendimento no WhatsApp desse jeito, com mensagem tudo embolada, desorganizada. Toda vez que a sua equipe enviar mais do que 4 ou 5 linhas, eu tenho que dar espaço. Porque senão fica embolado. Pega no celular para ver, fica horrível de ler. E aí eu pego e separo. E dou negrito nas palavras-chave para facilitar a experiência visual, gente. De novo, é um detalhe, mas que faz a diferença para a experiência do seu cliente. Show? E por fim aqui, também não faz sentido várias mensagens picadas. Ai meu Deus, como eu detesto isso. Várias mensagens picadas, sendo que poderia tudo sido feito numa única mensagem, a mesma ideia. Toda hora, boa tarde. Aí depois a pessoa manda ali, seu protocolo, né? Me informe o código. Ou seja, poderia ter sido enviado numa única mensagem. Só que para o cliente, toda hora fica chegando aquele alerta, né? Toda hora chega alerta de mensagem. Bem, é muito deselegante fazer isso com o cliente. Muito deselegante. Então, junta a ideia numa mensagem só e manda, para ficar até registrado o histórico, até para facilitar para você, futuramente, para compreender melhor o que você disse para o cliente. Legal? Então, vocês que estão empreendendo e têm equipe ou terão equipe, de hipótese alguma, deixe sua equipe atender desse jeito, gente. Que sentido faz investir em equipamento e um monte de coisa, na hora de atender o cliente, atender desse jeito de maneira madura? Então é o seguinte, as palavras, frases e expressões que a sua equipe escolhe usar geram um sentimento no cliente, e esse sentimento provoca uma reação imediata nele. Vou comprovar isso para vocês, Se a sua equipe escreve o seguinte: infelizmente não consigo entregar hoje. Digamos que o cliente precisava que a entrega do pedido, da compra ou do serviço fosse realizado hoje. E aí a notícia que eu tenho que dar é que não dá, eu como atendente. E eu pego e digo para o cliente: infelizmente, não consigo entregar hoje. Que tipo de sentimento que gera no cliente ao ler essa frase? Frustração, decepção, descaso. Eu posso não controlar o fato de entregar para ele hoje, certo? Mas eu posso controlar a maneira que eu vou dar essa notícia. É minha responsabilidade escolher a comunicação que eu vou levar para o meu cliente. A mesma informação. Dá uma olhada. Maria, as entregas de hoje já foram finalizadas. Por isso, eu me antecipei por aqui e já garanti a sua para amanhã, bem cedo, entre as primeiras do dia. Tudo bem? Sensacional, né, gente? Aqui eu sou proativo. Eu já mostro para o meu cliente que eu já me antecipei. Aqui eu não gero frustração, eu gero esperança, satisfação ou neutro. Um sentimento neutro que é muito melhor do que decepção e frustração. Entende que isso daqui é treinável. A sua equipe pode ter uma comunicação muito mais proativa com o seu cliente. Isso faz uma baita diferença para ele continuar, comprar mais e indicar para os amigos e parentes. A sensação que o cliente tem que ter com o seu atendimento é assim: meu Deus do céu, nunca fui atendido assim na minha vida. Eu faço questão de indicar essa empresa para um amigo meu.
eu tenho que indicar. E vocês sabem que a indicação é o melhor cliente, porque o cliente já vem o quê? Com um selo de confiança e fica muito mais fácil vender e é muito mais barato esse lead também. Então, quem é que define a indicação? É o atendimento da sua equipe. É o sentimento da experiência que foi gerada. Portanto, a partir de hoje, vamos trabalhar um atendimento muito mais qualificado. Sejam todos muito bem-vindos à Era do Encantamento. E agora eu vou mostrar para vocês como encantar o cliente nas 6 situações que definem um atendimento inesquecível. E eu quero começar exatamente com a solicitação. Diante de uma solicitação, por exemplo, olha aqui é um exemplo de uma farmácia de manipulação, tá? O cliente mandou a receita e fez o pedido de orçamento. Dentro dessa receita, tinha alguns itens que a farmácia não manipulava. E olha a resposta da farmácia. Não manipulamos, manipulamos esse, o preço é esse. Gente, isso não é o tipo de atendimento, está bem embaçado aqui, mas basicamente o que era para estar aqui era não manipulamos, só manipulamos esse. Um péssimo atendimento. Olha a diferença. Ó, a minha equipe, o nosso método é desse jeito. Oi Maria, bom dia. Espero que você esteja bem. Eu me chamo Robson Costa e estou aqui para cuidar do seu atendimento. Pode contar comigo que eu vou realizar o orçamento e já volto com a resposta, logo depois que ela me enviasse essa informação. Depois que eu tivesse o orçamento pronto, eu voltaria assim: Maria, voltei com o seu orçamento. Atualmente, manipulamos apenas os itens 3 e 4. Por isso, tomei a iniciativa de enviar a melhor proposta focada nessas 2 fórmulas. Assim que conseguir dar uma olhada no meu orçamento, me avisa se ficou alguma dúvida ou me oriente sobre os próximos passos. Muito melhor, né? Eu tenho que dar uma negativa para o cliente que não tem aquele produto, mas olha a diferença de como a gente faz isso. Então, a comunicação com certeza faz uma baita diferença. Reclamação, gente, talvez seja o momento mais desafiador do atendimento, né? Como que eu vou lidar com a reclamação, Robson? Pronto, aqui o cliente mandou uma mensagem. Qual o prazo de entrega? Um cliente ansioso, né? Mandou interrogação. Vocês demoram muito para responder. Mandou 3 interrogações. Vocês não querem vender? Aí isso foi no sábado. Quando foi na segunda-feira, ele começa o dia ligando no WhatsApp da empresa. Vocês não querem vender, coloca em caixa alta. Em caixa alta significa que ele está berrando, que ele está bravo. E aí, atendimento horrível, só por Deus. E aí a resposta da empresa, gente, inacreditável. Ó, boa tarde, tudo bem? Pedimos desculpas, tivemos um erro em nosso sistema e estamos com uma grande carga de mensagens no WhatsApp. A visualização é automática no sistema e respondemos por ordem de chegada. Após a sua solicitação, fica um prazo ali de 2 dias úteis. Claro, pode ter tido um problema no sistema, acontece, mas a maneira como eu dou essa resposta para um cliente extremamente inflamado só vai piorar se eu continuar mandando uma mensagem genérica feita de qualquer jeito, gente. Parece aqui um e-mail sendo enviado para o cliente. Entende? Diante da reclamação, eu tenho que primeiro acolher aquele cliente e depois apresentar uma solução. Olha a diferença aplicando o método do Bora Encantar. Maria, entendo totalmente o seu sentimento diante da demora. Estou pessoalmente assumindo o seu atendimento agora. O prazo de entrega é de 3 dias úteis após a aprovação. Mas diante do que aconteceu, eu me comprometo em entregar dentro de 24 horas úteis. Gentilmente, eu te peço um voto de confiança para seguirmos com o seu orçamento. Tudo bem? Uma baita diferença. Enquanto essa resposta inflama, faz o cliente ir nas redes sociais, no Reclame Aqui e detonar aquela empresa, aqui eu acolho, eu ganho uma segunda chance, eu faço aquele cliente pensar, essa empresa merece uma próxima chance, uma oportunidade de continuar. Notaram a diferença? Agora, e diante da objeção? Aqui é o clássico, né? Que é quando o cliente diz, vou falar com a minha esposa, vou falar com o meu sócio, vou falar com o meu marido. E aí a resposta é, tudo bem, fico à disposição. Bom, é educado,
Mas ao mesmo tempo, eu não estou conduzindo esse cliente para onde eu quero. Se eu confio no meu produto, no meu serviço, gente, eu tenho que conduzir esse cliente, influenciar ele a comprar, sem pressionar. Porque também quando pressiona, quando você vai me dar o retorno? Posso te ligar amanhã? Eu estou pressionando, colocando ele numa panela de pressão e o cliente vai se afastar. Então o que eu tenho que fazer, Robson? Conduzir. Olha a diferença quando a gente aplica a técnica. Pedro, chamo pelo nome, super entendo que você queira alinhar com a família antes de decidir. Pronto, me conecto com ele. Por isso, tomei a iniciativa de já deixar pré-agendado com o prazo que combinamos. Assim, você não perde a vaga disponível, caso optem por seguir com o nosso serviço. Pode contar comigo. Amanhã cedo, retomo o contato para saber sua decisão. Tudo bem? Ou seja, eu conduzo, digo que eu farei o contato, mostro para ele que eu já deixei pré-agendado, tudo aquilo que nós combinamos, eu confio no meu produto e por esse motivo não quero que ele perca essa oportunidade. Então eu estou conduzindo ele para amanhã me dar uma resposta, sem perguntar se eu posso entrar em contato, mas sem mostrar uma pressão também, sendo muito sutil nisso. Consegue notar a diferença, gente? Então isso é conduzir o cliente com atendimento de excelência. A pergunta que eu te faço, analise hoje a sua equipe, o seu atendimento. Será que hoje está conduzindo o cliente realmente para onde vocês desejam? Dá para mudar isso. Quarto, relacionamento, que é quando eu preciso proativamente entrar em contato com o cliente, gente. Costumo dizer o seguinte, atendimento é defesa. O cliente entra em contato, certo? Querendo um serviço, querendo tirar uma dúvida ou reclamando. E aí eu estou defendendo. Relacionamento é ataque. Eu estou entrando em contato proativamente para entender como é que está a experiência daquele cliente. Hoje, a sua equipe faz relacionamento? Ela acompanha? Ou ela pouco se importa? Pouco se importa, não faço, eu não tenho tempo para fazer. Como assim? A gente tem que colocar tempo para cuidar do nosso maior patrimônio, que são os clientes. A gente tem que fazer esse cliente render muito mais. Ele não pode comprar uma única vez, ele tem que comprar mais vezes. Eu tenho que dar uma experiência tão incrível que ele tem que me indicar para um amigo, para um parente dele. Eu não posso me contentar só com uma única venda desse cliente. E quando a gente constrói um relacionamento, isso muda. Desse jeito, ó. Oi, Ana, bom dia. Espero que você esteja bem. Estava aqui acompanhando meus atendimentos e lembrei do seu pedido. Eu demonstro que eu me importo. Não adianta eu mandar também uma mensagem genérica, parecendo uma lista de disparo, que não cria nenhuma conexão com o cliente, gente. Eu tenho que mostrar para ele assim, eu sei quem é você e eu me importo com você. E eu escolho as palavras certas para demonstrar isso. Estava aqui acompanhando meus atendimentos e lembrei do seu pedido. Tomei a iniciativa, eu mostro uma proatividade, de conferir no sistema e vi que ele já foi entregue. Se puder me contar depois, se tudo ocorreu bem, ficarei grato. Ou seja, uma pesquisa sem cara de pesquisa. Porque quando a gente manda... Gostaria de fazer uma pesquisa de satisfação para saber como é que foi o nosso produto, como é que está a experiência com a nossa empresa. Tem muito cliente que já se afasta disso, não gosta, é chato. Agora aqui eu quero saber como é que foi, mas sem uma cara de pesquisa. E aí ele começa a se abrir um pouco mais e a partir disso eu entendo se ele está satisfeito, se ele falar que foi tudo muito bem realizado, aí que vai acontecer a próxima fase, que é o reconhecimento. Que é quando ele faz um elogio para a sua empresa, para a sua equipe de atendimento. Quando a sua equipe recebe um elogio como esse, tudo certo com o produto, parabéns pelo atendimento, vocês são ótimos. Gente, não responda de hipótese alguma, obrigado. Não é possível. Quando a sua equipe recebe um elogio, não responda obrigado. Mas como assim, Robson? Eu vou ser ignorante, vou ser mal educado? Não! Quando você responde obrigado, você banaliza. Você diz que um atendimento qualquer desse nível, qualquer um pode fazer. Não. Um atendimento nesse nível é só na minha empresa. É agora que eu vou posicionar na mente desse cliente com atendimento nesse nível. Não é em qualquer lugar, é só aqui. Por quê? Porque eu quero influenciar ele a indicar para amigos e parentes. Desse jeito. Ana, que bom que tudo foi resolvido por aí. Fico muito feliz com esse elogio. Esse é o nosso jeito de encantar os clientes. Eu quero dizer para ela, você viu toda essa experiência aí? É o nosso jeito de encantar nossos clientes. E aliás,
eu costumo até sugerir para as empresas colocarem o nome da sua marca. O nome da sua marca. Alguém aqui tem empresa? Qual o nome da sua empresa? Qual? WR. Esse é o jeito WR Investimentos de encantar nossos clientes. Uau! Aí eu me posiciono. Por quê? Porque o próximo nível é esse. É a recomendação. É a hora que eu quero indicação. Eu quero fazer aquele cliente me indicar, gente. Quero fazer render muito mais. Só que sem pressionar, sem forçar, reconhecendo que ele é diferente. Olha só. Essa aqui é uma mensagem que dá muito certo. Vocês podem tirar print. Dá muito certo, desde que venha depois de um elogio. Porque eu não vou ficar pedindo indicação para quem não está elogiando, gente. Eu tenho que sugerir a indicação para aqueles que estão satisfeitos com o meu atendimento, com a experiência que está recebendo. Fátima, pessoas como você, que valorizam um ótimo atendimento, costumam se tornar referência para quem está por perto. Às vezes, indicar é apenas um jeito carinhoso de cuidar de alguém. Se algum amigo ou parente perguntar sobre uma empresa de confiança, pode lembrar da gente. Quem chega por você já vem com um selo de confiança e é recebido com todo o cuidado que merece. Notaram a diferença, gente? Sensacional, né? E aí que a gente consegue indicação, consegue fazer com que o cliente fale bem, porque é assunto da família brasileira falar sobre produtos e serviços, gente. Tá o tempo inteiro, não vai naquele dentista não, ou dentista ruim. Não vai naquela clínica não, ou clínica ruim, ou vai naquele provedor, assina lá que é muito bom. Tá o tempo inteiro, gente. É assunto. Pessoal, tá aparecendo aqui, ó. O computador. Maravilha. Mas, Robson, será que encantar realmente gera esse resultado todo? Todo mesmo? Bom, gente, sinceramente, tudo que eu mostrei para vocês, dá para sentir que é diferenciado o atendimento. Mas para eu comprovar que realmente gera resultado, eu gosto de trazer alguém para fazer isso. Para mostrar na prática que isso é verdadeiro. Vocês fizeram algumas mensagens aqui do nosso setor de indicações, eu acho também de interesse, o pessoal da operação de planos, estava fazendo os relatórios, a gente já tem 652 indicações captadas só desse mês na Mundial, anualmente de 600, 700 novos clientes captados. Desde fazendo bons resultados, né, desde janeiro a gente conseguiu passar das 1.000 ativações por mês. Então, tem que ser todo tipo de referência. Nós conseguimos muitas indicações. Cada cliente nosso elege mais 5 indicações. Isso dá muito mais resultados para a nossa empresa. Tudo isso é negócio da publicação. Daí, colocando em prática o fato da aflição, se mais um é mais humano, né? Todos que eu tenho feito isso, eles estão tendo uma avalanche de indicações. De um cliente que ligou para nós, olha isso, cliente não associado, pedindo um boleto. E ele foi tão bem atendido que ele tinha um outro negócio e ele acabou trazendo o negócio para dentro da nossa empresa. Por quê? O atendente dotou de uma forma assim, tão grande que ele falou assim: não, essa empresa aí merece um negócio que eu tenho, né? Então, assim, uma pessoa que era um associado trouxe uma empresa, um contrato coletivo, para dentro da dramática no atendimento de uma segunda vez de boleto, imagina. E aí a gente acha muito bom a informação, né? Porque nós temos altos fulano, se indicar assim, cada um fecha assim, mas não, você lê o saco coerente. As pessoas do saco coerente, o nosso atendimento, uma forma de ter, os altos fulanos um dia vão cobrar e a gente está todos os meses. Estavam apaixonadas. Elas conseguiram resolver os problemas sem precisar pedir ajuda. Elas mesmas elaboram a resposta e elas vão lá, veem que ficou legal, veem que está dentro daquilo esperado e enviam para o cliente. Até no atendimento presencial, isso já aconteceu. As meninas que ficaram lá embaixo, elas falaram que até no falar delas no dia a dia, elas perceberam que elas estão aplicando aquilo que elas estão aprendendo lá, que elas veem lá no sistema. Isso aí elas agora questionam por que a gente não aplicou antes. Por que não começou antes? Bom, gente, isso aí eu trago depoimentos porque comprovam que realmente encantar gera indicação, faz o cliente voltar e faz com certeza o seu atendimento render muito mais.
Parou aí a apresentação, viu, gente? Vamos lá. Bom, conseguem voltar aí? É que tem uns slides que eu vou compartilhar com todo mundo agora. Bom, o pessoal está colocando aí. Agora eu vou entregar para vocês exatamente de presente tudo isso que foi mostrado, todos esses exemplos, né, de atendimento ao cliente, para que você possa levar para a sua equipe, entregar e aplicar na prática. Porque todo dia chega uma mensagem no WhatsApp, todo dia chega um cliente para atender. Será que a sua equipe está atendendo realmente com excelência? Agora existe um material que a sua equipe vai poder estar aplicando, utilizando esses exemplos práticos. É só modelar, adaptar realmente para o estilo, né, da sua equipe. Está um pouquinho mais para baixo. Mais, isso, desceu tudo. Mais um pouco, lá embaixo, gente, lá embaixo, pode descer, descer. Mais um pouco, gente, vai lá. Pode descer, descer. Aí, ó, pronto. Pode apertar aí mesmo. Legal. É isso aí, pronto. Essa daqui é a Dr. Monitora, uma empresa também super reconhecida aqui em São Paulo. Recentemente eles ganharam o prêmio Reclame Aqui, né? A gente faz um trabalho lá no Dr. Monitora e a CEO de lá fez contato comigo toda feliz, dizendo: Robson, ganhamos o prêmio Reclame Aqui, somos referência em atendimento do nosso setor, e essa equipe aqui foi toda homenageada aí e trouxe esse troféu aí do Reclame Aqui. Então, gente, o encantamento é a estratégia mais lucrativa. Os clientes encantados reclamam menos, devolvem menos, indicam mais e voltam com mais frequência. Encantar é a estratégia mais poderosa para se destacar de verdade. E a pergunta é o seguinte: você está pronto para realmente se tornar referência em atendimento ao cliente? Na sua cidade, no seu estado, no seu segmento e, por que não, no Brasil? Sim ou não? Sim. Show de bola! Então, é o seguinte, ó, como prometido, todos esses slides, com todos os exemplos, estão aí à disposição. É só você escanear esse QR Code, você vai ali para um atendimento no WhatsApp, passa o seu nome e pronto, você já recebe o PDF completo, com todas as informações, e compartilha ali com a sua equipe, para que eles possam estar aplicando, gente, aplicando, tá? Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, Movimento Bora Encantar no Instagram, todo dia dicas práticas de como encantar o cliente. E eu gosto de encerrar minha palestra contando essa história de uma atendente, a Fernanda, que passou pelo meu treinamento. Toda a Obabox é aquela empresa que fabrica aquele celular para idoso. A Obabox inteira passou pela metodologia do Bora Encantar, e no dia 13 de dezembro, a Fernanda, a atendente, ela atendeu um cliente chamado Flávio, que precisava de suporte para a caixinha Bluetooth. Ele estava com dificuldade de fazer a caixinha Bluetooth funcionar. Então, ele entrou em contato. E aí ele chegou na Fernanda e falou: Fernanda, eu estou com dificuldade, tem como você me ajudar? E aí a Fernanda, claro, ficou ali dando suporte. Só que a Fernanda não estava conseguindo resolver, e o cliente estava muito frustrado, muito chateado mesmo. E ele falou: nossa, Fernanda, eu estou tão chateado, eu comprei essa caixa de som, eu queria tanto que ela funcionasse, não está funcionando. Não tem como você ler um manual de instruções para mim? Aí a Fernanda pensou, né? Bom, ela poderia dizer: não, né? É seu papel como consumidor ler o manual de instruções, não meu, tem um monte de cliente para atender. Mas a Fernanda sabe que se importar pelo cliente é o detalhe que não pode faltar para encantar. Então, ela decide ler o manual de instruções. E ela vai lendo e vai instruindo, o cliente. De repente, gente, funcionou. E aí do outro lado da linha, o cliente ficou todo feliz. Fernanda, deu certo, está funcionando. Que bom, a música está tocando. E assim, eu estou muito feliz porque eu precisava muito que essa caixinha funcionasse, porque hoje é meu dia. E você me deu um atendimento desse jeito, parabéns. E aí a Fernanda falou assim: uai, é seu aniversário? Feliz aniversário então, Flávio, tudo de bom para você. E aí o Flávio falou: não, Fernanda, hoje não é meu aniversário não. Hoje é dia 13 de dezembro, é dia do deficiente visual. E a Fernanda ficou assim em silêncio. Ela se emocionou bastante, depois desligou.
Olha que coincidência, o pai dela é deficiente físico. E ela sabe o desafio que é ser deficiente no Brasil. Essa história viralizou no Brasil inteiro na época. Saiu em diversos portais, podcasts. A Fernanda foi promovida, mas não só por conta desse atendimento, mas porque ela entrega um atendimento de excelência com consistência. Todo mundo da Oba Box, a primeira coisa quando entra na empresa é saber dessa história. Porque essa história representa o espírito da Oba Box de encantar. Um atendimento de excelência. Essa história deixa a Fernanda cheia de orgulho, conta para o marido, para a filha. Mas essa história representa exatamente o espírito do encantamento. E o CEO de lá, o Carlos, no ano passado entrou em contato comigo, dizendo o seguinte: Robson, eu tenho uma notícia para te contar. Você acredita que eu vendi a Oba Box? Falei, sério? Vendi? Vendeu? O que aconteceu? Vendi para Multilaser. E sabe o que eles compraram? O jeito Oba de encantar. Eu estou te ligando para te parabenizar porque você foi muito importante nesse trabalho de mudar toda a cultura de atendimento da nossa empresa. Falei, eu que fico feliz de ter contribuído. Gente, eu espero que a minha palestra tenha mostrado para vocês que vale muito a pena encantar cliente, que vale muito a pena entregar um atendimento de excelência. Se eu tivesse que resumir essa palestra em uma única frase, eu diria: os clientes vão esquecer o que a sua equipe escreveu ou falou, mas os clientes jamais esquecerão como a sua equipe fez sentir, ou seja, o sentimento envolvido no atendimento. Cada cliente importa. Um bom término de evento para vocês, um bom almoço e bora encantar, gente. Muito obrigado.